uma palavra e podemos mudar totalmente a nossa relação com todos os seres vivos, com todos os animais deste planeta. Então fique aqui comigo. Há muito tempo, o ser humano ele mais sentia do que racionalizava. O ser humano ele fazia parte de tudo. Ele fazia parte do que hoje chamamos de natureza. Com o surgimento da revolução cognitiva e da linguagem ficcional, o ser humano passou a nomear, caracterizar, descrever tudo o que via. Então, nesse momento, a natureza para o ser humano, ela era vista por sua funcionalidade para nós. Além disto, o ser humano criou uma expressão que conhecemos até hoje, que é penso, logo existo. Nesse momento, em enxergar a natureza por sua funcionalidade e não mais por quem ela é, e denominar essa frase que parece ser simples, de que penso, logo existo, na perspectiva do ser humano, o único animal que pensa somos nós. Portanto, todo o resto não é um ser existente, pelo que a própria frase diz. É claro que a revolução cognitiva, não estou aqui criticando ela, mas ela trouxe sim muitas características, muitas coisas boas para o ser humano, né? Como o próprio desenvolvimento social, o próprio desenvolvimento intelectual. Mas vamos continuar nossa conversa para que nós possamos entender melhor isso. Logo após essa revolução cognitiva, não tão logo, né? Mas com o tempo surgiu a revolução científica. E o que acontece? Nesse momento, o ser humano já caracterizou e já descreveu muitas coisas. E com o surgimento agora da revolução científica, o ser humano ele começa e tem a necessidade de comprovar tudo empiricamente. Para que exista o conhecimento, é necessário que aconteça essa comprovação empírica. Então, o ser humano começou a ver tudo por um aspecto antropocêntrico. Ele começou a nomear tudo por suas funcionalidades. Por exemplo, a vaca começou a ser vista por sua funcionalidade. Qual seria uma funcionalidade útil, né, da vaca para o ser humano? Carne, leite e os seus derivados. Qual seria a funcionalidade de uma galinha? Seria seus ovos, sua carne. O ser humano passou então a ver tudo ao seu redor com o fator pertencimento, com o fator funcionalidade e deixou de lado esse fator do ser. O ser humano, ele deixou, infelizmente, de um modo reflexivo, de um modo compreensivo, para um modo racional e lógico. Ele deixou que isso fosse dominando ele, e nós também permitimos isso. E conforme isso foi nos dominando, esse modo de pertencimento, ele passou cada vez mais a dominar o nosso estilo de vida, o nosso estilo de pensamento. Começamos então a querer sempre ter e esquecer do ser. A gente pouco refletia, pouco reflete sobre as coisas. Surgem então as
crenças sociais que estão hoje ainda também enraizadas dentro de nós, como, por exemplo, uma delas é a crença social de superioridade. O ser humano começou nesse exato momento a acreditar que poderia possuir um ser vivo, que poderia ter um ser vivo. Surge ao longo do tempo, então, os termos que hoje a gente usa e usa inconscientemente, como animal de estimação ou em inglês pet. O termo pet surgiu há muito tempo atrás, né, e alguns estudos dizem isso, com a descrição de animal favorito, animal dominado. Ou seja, isso já começa a dar um favoritismo a certas espécies animais e deixando de lado outras. Mas além disto, além desse fator, desse termo, começaram a surgir outros termos, como por exemplo, pet warner, o que significa dono de um animal, proprietário de um animal. E é nesse exato momento que eu quero chegar aqui com vocês. O ser humano, passando a acreditar que poderia possuir um animal, ele começou a criar e dar denominações ao que poderia ser isto, né? Ou então, hoje somos donos de animais, proprietários de animais. E aí que começou a acontecer infinitos desequilíbrios de relacionamento entre nós e as demais espécies animais. Nós passamos a enxergar um animal como qualquer outra coisa do que uma consciência, como qualquer outra coisa do que um ser vivo. E nós sabemos que todo ser vivo é energia pura, ou seja, é consciência pura. Na verdade, se todo indivíduo, se todo ser vivo é consciência, e essa consciência ela tem o livre-arbítrio de escolher qual formato ela quer vir nessa vida. Se um animal escolheu vir num formato cão, vir num formato vaca, vir num formato pássaro, vir num formato peixe, isso não significa que quem veio no formato ser humano é melhor do que quem veio no formato cão, quem veio no formato ave. Quando compreendemos que, na verdade, o animal ele é uma consciência, nós podemos mudar essa chave que há muito tempo vem dominando os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, essa chave do ter, e começar a ver as coisas pelo lado do ser. Nós podemos ser amigos da consciência do formato cão. Nós podemos ser parceiros da consciência que escolheu vir no formato passarinho. Nós escolhemos e podemos ser companheiros daquela consciência que escolheu vir no formato golfinho. Nesse momento, quando a gente consegue enxergar o quanto essa questão do pertencimento foi atrapalhando mais do que realmente nos ajudando ao longo dos anos, e tentando mudar isso aos poucos, essa compreensão, e começar a entender que não somos donos de nenhum ser vivo, que não temos nenhum ser vivo, passamos a verdadeiramente criar um novo relacionamento, um novo nível totalmente diferente de relacionamento. Passamos a olhar o ser que está do nosso lado como ele realmente é.
Então, nesse momento, o que eu quero vir aqui trazer para vocês é que essa palavra dono, essa palavra proprietário, que por muitas vezes é, dominou nossos pensamentos, agora, com este vídeo, nós podemos criar uma consciência diferente e tentar aos poucos ir mudando essa nossa crença, esse nosso inconsciente, essa nossa memória que está o tempo todo nos dizendo como nos comportar em relação aos outros animais. Que tal então se agora nós podemos usar outro termo, sem ser mais dono de animal, mas um termo que eu até sugiro aqui, amigo pet. O meu é o meu amigo pet. E é claro que de vez em quando eu me pego falando, nossa, vem aqui com a dona. É óbvio, gente. Essa é uma questão e é uma crença que realmente está muito enraizada dentro da gente. E a gente tem que ir desconstruindo ela aos poucos. A gente tem que ir desconstruindo ela e, ao mesmo tempo, construindo a crença do ser, construindo a crença da consciência, construindo a crença da amizade, criando sim um novo estilo de relacionamento com eles. Vamos olhar eles como amigos, como parceiros, como consciências, como almas. Vamos criar um relacionamento em que ambos são beneficiados, tanto nós quanto eles. Talvez não seja tão fácil quanto simplesmente falar, mas se você, depois deste vídeo, se tudo o que eu falei fizer sentido, tente aos poucos, sem se cobrar, criar uma nova relação com o seu amigo. Da mesma maneira que eu estou há algum tempo criando com os meus amigos. E eu já percebo uma diferença gigantesca de amizade que nós temos. Eu passei a enxergá-los de uma maneira verdadeira. Eu passei a criar oportunidades para eles daquilo que eles nitidamente estão querendo nos dizer. Eu passei a enxergá-los como algo muito maior do que um simples animal. Porque também somos, né? A espécie humana também é um animal. Então, vamos tentar aos poucos desconstruir essa crença do pertencimento, da superioridade, do penso logo existo e criar a crença do ser, criar a crença da amizade. Eu espero que realmente faça sentido esse conteúdo para vocês. Eu pensei e produzi com muito carinho. E se você gostou, curte aqui, comenta o que vocês acharam dessa nova perspectiva. Eu vou ficar realmente muito feliz com o comentário de vocês. Compartilha para quem vocês quiserem, porque essa visão ela tem que ser expandida para todo mundo que tem animal, todo mundo que convive com alguém, que gosta também. Porque isso não serve só para nós humanos, mas também para qualquer relacionamento que nós temos, né? Nós precisamos também enxergar a pessoa que está do nosso lado como um amigo, né? Então, curtam, compartilhem, comentem, vão lá no meu Insta, se inscrevem, dá um like, olhem os posts, manda mensagem para mim, que aqui é muito mais do que uma conversa, é mais do que a gente poder, depois desse conteúdo, fazer escolhas do que a gente quer para nossa vida, do que a gente quer para os nossos relacionamentos. É isso que eu quero trazer para vocês, sempre de muito coração, de coração aberto. Obrigada de verdade, eu espero de coração que tenha feito muito sentido esse conteúdo para vocês. Tchau, tchau.